final de semana teve uma declaração ali, aconteceu o 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula aqui em Brasília, e os dirigentes discutiram e aprovaram um manifesto que defende reformas consideradas estruturantes pela sigla, incluindo a do Poder Judiciário. Esse assunto todo, né, de código de conduta, de reforma do judiciário, essa é das grandes pautas aí para as eleições de 2026. Além disso, lá no documento, a sigla focou na reeleição do presidente Lula. E quem vai trazer todos os detalhes do manifesto é a nossa repórter, a Marília Ribeiro, que está aqui com a gente já. Muito bom dia, Marília. Bom dia, Nath. Boa semana para você, a todos que estão na nossa companhia. Vamos lá, então, Nath. Esse 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores, do PT, do presidente Lula, aconteceu aqui em Brasília nesse final de semana. Começou lá na sexta-feira e terminou no domingo. Havia ali a previsão, Nath, que o presidente Lula pudesse participar desse evento no domingo. No entanto, ele precisou fazer uma cirurgia na sexta-feira e ele não participou, mas ele enviou ali um vídeo na sexta-feira para os dirigentes do partido. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a saúde do presidente Lula. Mas voltando aqui, Nath, a respeito desse manifesto, ele foi discutido nesses 3 dias de congresso, lá dentro desse congresso que aconteceu aqui no Distrito Federal. E eles focaram principalmente na reeleição do presidente Lula. Ele que deve tentar aí o seu 4º mandato. O documento, Nath, tinha ali cerca de 8 páginas. E nessas 8 páginas, o presidente Lula participou da discussão. Esse documento foi amplamente discutido pelos dirigentes com o presidente Lula. E nele, eles focaram nessa reeleição, trouxeram aí, então, feitos do presidente Lula nesse 3º mandato aqui à frente do Executivo. Fez também ali comparações com o antigo governo, mas não citou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o PT argumentou nesse documento que a vitória agora em 2026 é decisiva não apenas para o Brasil, mas para o campo democrático internacional frente ao avanço da extrema-direita e também do fascismo. Além da reeleição do presidente Lula, esse documento ele focou também ali em mudanças. Ao todo, 7 mudanças, 7 reformas. Entre elas, a que você citou, a reforma do judiciário. Mas vamos trazer aqui, Nath, quais são essas mudanças propostas para o partido aí, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Eles focam aí na reforma política e eleitoral, que traz aí focada na democratização do poder, soberania popular e alteração do modelo de emendas parlamentares. Eles também colocam a reforma tributária, que é feita aí para corrigir distorções graves do sistema de impostos e também financiar direitos. Além disso, eles trazem a reforma tecnológica voltada para a soberania digital e a regulamentação das plataformas digitais, reforma do poder judiciário, buscando democratização e fortalecimento do Estado de Direito. Eles também trazem uma reforma administrativa, que é para reconstruir a capacidade pública do Estado brasileiro, e também a reforma agrária, incluída para garantir a soberania alimentar e a democracia no campo. E, por fim, a reforma na comunicação, que visa aí o cumprimento da Constituição no que tange à proibição de monopólios no setor. O que mais chama a atenção aí, Nath, é a reforma no judiciário. Por quê? A gente vem aí de vários dias com o Supremo Tribunal Federal no foco, principalmente por conta do caso Master, que acaba aí respingando em ministros diretamente, como Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli. E agora também a gente vê aí o ministro Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte, aparecendo em discussões, principalmente aí com o ex-governador e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema. Diante disso, o Edinho Silva, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores, no evento ele afirmou que o partido busca a reforma do judiciário sob a perspectiva de fortalecimento da democracia brasileira. Além disso, nesse texto também, eles criticam, Nath, o cenário internacional. O texto traz aí que a postura agressiva e o uso de tarifas comerciais pelo presidente norte-americano Donald Trump é um contraponto à tradição pacífica e mediadora
do governo Lula. Então, esse documento ele foi discutido nesses 3 dias de Congresso e foi aprovado. Agora, o partido corre para poder colocar essas mudanças e essas propostas de fato para poder funcionar, com foco na reeleição do presidente Lula, ele que deve disputar o seu 4º mandato à presidência da República. Nath. Perfeito, Marília fica aqui com a gente porque ela vai trazer ainda mais detalhes sobre outros pontos importantes, inclusive sobre o judiciário. Mas eu vou adicionar antes, Marília, o Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com, à conversa, para já ouvir um pouquinho da análise dele sobre isso tudo que o PT apresentou. O PT vem trazendo, em alguns momentos, na frente ali do Flávio Bolsonaro, algumas sinalizações importantes para os eleitores, para 2026, como, por exemplo, o presidente Lula lá atrás já falou que o vice dele vai ser o Geraldo Alckmin. Tem essa expectativa. Flávio Bolsonaro ainda não definiu qual é a sua chapa. E agora também traz o manifesto trazendo as reformas que o presidente Lula quer fazer no seu 4º mandato. E a reforma principal ali, porque é a que mais tem aderência à opinião pública, né? As pessoas querem saber o que vai acontecer com o STF, que é a do judiciário, o Bus. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Marília. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, realmente é um cenário bastante diferenciado de Lula com de outros pré-candidatos, inclusive Flávio Bolsonaro, que ainda não definiu. Mas me chamou a atenção que o PT suavizou bastante esse manifesto em relação ao que ele era previsto inicialmente, né? Se tirou vários pontos polêmicos e também decidiu-se ali na véspera desse congresso focar só em assuntos que envolvessem o potencial mesmo de votos e de definições sobre a campanha de reeleição do presidente Lula. Então, foi nesse cenário que se desenhou ali a construção desse manifesto, né? Dessa proposta, desse texto. O sinal do Bus está variando. Então a gente volta com a Marília e daqui a pouquinho o Bus volta com o sinal fechadinho para continuar analisando. Ele trazendo ali, né, essas primeiras análises sobre as reformas que aparecem lá nesse manifesto apresentado pelo PT no final de semana e o Bus já trazendo que chama a atenção uma suavidade, uma suavização na questão aí da reforma do judiciário. Ô Marília Ribeiro, você volta aqui então para falar sobre judiciário?